Marcos, capítulo 10, versículo 46. O tema da mensagem de hoje é cegos à beira do caminho. Você pode estar pensando, mas pastor, eu enxergo muito bem. Né? Eu enxergo muito bem, tem gente aqui que usa até uma lente, um óculos, né? Uma coisa assim, mas está enxergando. Mas tem alguma área da sua vida, tem algo na sua vida, que Deus precisa agir. E que o Senhor nesta manhã está falando assim, eu estou trazendo essa palavra para você, eu vim trazer essa palavra para você, porque eu vou agir. Sabe aquelas áreas da nossa vida que a gente fica palpando, porque não está enxergando uma saída? Você já viu assim, eu não sei o que fazer, eu não enxergo, eu não sei como. O Senhor está falando nesta manhã, para mim e para você. Olha, eu vou abrir a tua visão. Eu vou abrir a tua visão. Amém? Glória a Deus. Fala assim o texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, com uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E saindo ele de Jericó, fala Jericó. Amém. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, e que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, fala conosco nesta manhã, Deus. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Senhor, nós viemos aqui na tua casa para te adorar, mas Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós sabemos, ó Deus, que outras coisas vão acontecer aqui. Senhor, muito mais do Senhor vai ser revelado neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, tudo que é em nós, ó Deus, para recebermos do Senhor uma palavra de revelação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Eu estava lendo essa palavra, e, irmãos, sinceramente, eu não sei nem quantas vezes eu já preguei isso, sobre Bartimeu. Em casa, eles tiram muito sarro, sabe, com a nossa cara, porque eles falam assim, que eu já preguei incontáveis vezes a mulher do fluxo de sangue, né? Aí hoje o Samuel: você vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue? Falei: não vou. Pode ser até que eu fale dela, sabe? Eu falei: mas gente, há quanto tempo a gente prega? Há quanto tempo que eu prego? Eu prego desde nova, então é lógico que eu já preguei muitas vezes isso aqui. Mas sabe, nessa semana, Deus me fez pensar nessa situação e nessa história, me fez ver isso aqui, e me fez olhar também para a cidade onde esse cego vivia. E eu procurei um pouco sobre a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela era apelidada de Cidade das Palmeiras. Era um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Era um lugar semitropical, um ar gostoso, que todo mundo queria estar lá. Um lugar muito abençoado. Até Cleópatra, ela teve uma instância ali em Jericó. Imagina, para ela ter uma instância ali em Jericó, é porque o lugar devia ser muito
bonito. Mas Jericó também foi uma cidade que foi amaldiçoada por Josué. Amaldiçoada. E você pode pensar assim, olha, mas ele fez errado então. Quando ele amaldiçoou a cidade. Porque Josué, quando eles entraram, quando Deus deu aquela cidade a eles, através de um grande milagre, que aquelas muralhas, elas caíram, elas foram abaixo. Quando eles viveram esse milagre, o Senhor colocou na boca de Josué, e ele amaldiçoou aquele lugar. Alguns teólogos falam que Deus permitiu uma coisa dessa porque aquele lugar realmente era amaldiçoado. Porque ali se fazia muita feitiçaria. E porque as pessoas entregavam seus filhos, os seus familiares aos demônios, em consagração, consagrando a demônios. Outros falam outras coisas, mas na realidade nós não sabemos ao certo. Nós sabemos que Deus amaldiçoou aquela cidade. Deus colocou isso na boca dele. Quando eles entraram ali naquela cidade, Josué falou assim, olha, vocês não toquem em nada. Esse lugar é anátema. Esse lugar é amaldiçoado. Em Josué 6,16 fala isso. Ele amaldiçoa aquele lugar e fala para os filhos de Israel, fala para os hebreus, olha, vocês não toquem em nada. Não põem a mão em nada, porque esse lugar é amaldiçoado. A única coisa que vocês vão fazer é pegar o ouro, a prata e o bronze para colocar na casa do Senhor, para dedicar ao Senhor. Porque o resto não toque, deixe aí. E ele ainda disse, e quem reconstruir essa cidade vai perder os seus filhos. Os seus filhos vão morrer. E no tempo de um homem chamado Hiel, ele tentou reconstruir a cidade. Um homem de Betel. E a história conta que esse homem, a Bíblia fala que esse homem tentou reconstruir a cidade. E aquela maldição o alcançou, como Josué tinha pronunciado. E o seu filho mais velho, que tentou reconstruir os muros, morreu. E depois o seu filho caçula, que tentou colocar os portões, também morreu. Então aquele lugar, por um bom tempo, por muito tempo, foi um lugar amaldiçoado. Esse Hiel, ele viveu no tempo de Elias. Ele viveu no tempo do profeta Elias. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos por uma situação e achamos que aquilo vai permanecer para sempre, por causa que nós não temos o poder de mudar aquilo. Porque eu não tenho o poder de mudar aquilo, a minha visão não vai além. Eu acho que aquilo vai ficar do mesmo jeito, porque não está no poder das minhas mãos de mudar. Então as pessoas olhavam aquele lugar e viam aquele lugar apenas como maldito. Mas no mesmo Deus que amaldiçoou aquele lugar, através da boca de Josué, ele também começou a quebrar as maldições daquele lugar. Dessa cidade de Jericó, onde os filhos de Israel entraram, onde estava o cego Bartimeu, que nós acabamos de ler. Essa mesma cidade que era amaldiçoada, Deus começou a mudar a história dessa cidade. Porque Deus colocou na boca dele aquilo que já era uma realidade. O lugar já era amaldiçoado. O que Deus fez foi colocar na boca dele, avisar o povo. Porque na realidade, irmãos, aquele povo não tinha poder de Deus suficiente neles para quebrar a maldição daquele lugar. Eles ainda eram bebês na fé. Eles viam tudo aquilo como uma novidade. Eles esperavam de Deus.
Era um povo que viveu muito tempo de maná. Era um povo que estava, naquele momento, aprendendo a conquistar. Tinha vivido milagre, sim, mas Deus estava treinando esse povo para coisas maiores, para conquistas maiores. Mas naquele momento, eles não tinham poder suficiente para enfrentar aquela situação de maldição daquele lugar. Então Deus colocou na boca dele aquilo que já era uma realidade. Mas Deus, quando ele viu que aquilo já tinha passado, que o tempo tinha chegado, eu falo, o tempo tinha chegado. Porque tudo tem um tempo, querido, determinado. Tudo tem um tempo determinado. Irmãos, às vezes dá vontade de arrancar essa página da Bíblia. Não é? Tempo determinado, mas tem que ser assim. Mas tem, Deus, fala para mim. A gente vai chegar no céu e a gente vai falar, Senhor, tinha que ser, Deus. O tempo determinado para todas as coisas. Aí quando você está passando uma luta danada, você lê esse versículo, irmãos, chega a dar um negócio lá dentro. Fala a verdade. É só eu assim? Irmãos, fala, não. Jesus, eu queria que o Senhor me desse outra palavra agora. O Senhor vai derrotar os meus inimigos à espada. Aí Deus veio e fala assim, não, meu filho, tem um tempo determinado para todas as coisas. E aqui, tinha o tempo determinado. E Elias, estava vivendo naquele lugar. E Deus, de repente, começou a mudar a situação daquele lugar. E no tempo de Elias, também viveu em Jericó, em 2 Reis 2, fala que eles levantaram ali profetas. Você sabia que tinha uma escola de profetas ali em Israel? E a escola de profeta, Deus colocou exatamente nessa cidade de Jericó. Sabe o que acontece com a gente? Quando nós vemos alguém abençoado, um povo abençoado, coisas abençoadas, a gente quer pegar as coisas abençoadas, pessoas abençoadas, e ficar todo mundo juntinho, num lugar abençoado, e todo mundo abençoado, pensando coisas abençoadas, sentindo coisas abençoadas, com coisas abençoadas, todo mundo abençoado, glória a Deus, todo mundo abençoado. Mas na visão de Deus, Deus pega coisas abençoadas, pessoas abençoadas, e coloca em lugares de maldição, para que a presença de Deus seja revelada naquele lugar, para que toda maldição seja quebrada através da presença de Deus. É assim que acontece. Deus começou a quebrar a maldição daquele lugar, fazendo sabe o quê? Colocando homens de Deus ali. Sabe por que você está no lugar que você está? Porque você está trazendo a presença de Deus no lugar de maldição. Levanta a tua mão para o céu. Espírito de Deus, enche, Senhor, em nome de Jesus. Enche as nossas vidas em nome de Jesus. Meu Deus, grande, Senhor, é essa responsabilidade, ó Deus, de quebrar maldições, Senhor, através das nossas vidas, da maneira que vivemos, Senhor, das coisas que falamos, do jeito, Senhor amado, que vivemos, ó Deus, da maneira que pregamos, Senhor amado, grande é essa responsabilidade, ó Deus, mas eu peço que o Senhor nos encha cada vez mais, ó Pai, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus colocou você em situações de maldição, para que essas maldições sejam quebradas. Não adianta você ficar pensando como começou, por que começou, de quem começou.
Não adianta você dar uma de detetive e ficar tentando buscar como começou a situação. Deus colocou você para que seja dissipado, para que seja quebrado, para que seja destruído. E aí Deus começa a limpar esse lugar de maldição, a mudar a situação espiritual desse lugar, através da vida desses homens, desses profetas. Através, irmãos, dessa escola de teologia que tinha ali em Jericó. Ali, esses rapazes, eles buscavam a presença de Deus, eles traziam a presença de Deus, eles manifestavam a presença de Deus ali, naquele lugar de maldição. Você está fazendo alguma analogia aqui com o lugar que nós vivemos hoje, com o mundo que nós vivemos hoje? Será que você está fazendo? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, por que o Senhor me mandou para esse mundo no tempo tão difícil, Jesus? Hoje você veio ouvir a resposta. Porque você é uma luz nesse tempo de trevas. Você está manifestando a presença de Deus nesse tempo de pecado, de destruição, de engano, de dor, de enfermidade. Você está trazendo a presença de Deus nesse tempo de gente doente. Você está trazendo, através da presença de Deus, saúde nessa sociedade doente. Você. Aí você está aí assim, olhando para mim. Ai, meu Deus do céu. É você. Nós achamos que Deus levanta apenas homens igual Elias, igual Eliseu, igual Davi, igual Pedro, igual Lucas, igual o apóstolo Paulo. Queridos, Deus levanta pessoas como você. Porque até então, essas pessoas aqui passaram as mesmas lutas que você passa. E se você começasse a escrever a sua história, ia dar uma história dessa aqui, ó. Não é verdade? De lutas e de vitórias. De choro e de alegria. Porque, como eu sempre falo, isso aqui é história de gente como você, como eu. E Deus manifestou naquele lugar. A presença de Deus começou a se manifestar naquele lugar através desses homens, desses profetas. Deus manifestando ali, Deus quebrando a maldição daquele lugar. E é incrível que aqui você não lê a história de pessoas que esses profetas ficaram lá. Senhor, quebra, Deus, a maldição. Senhor, quebra, Deus. Aqueles não estão, eles estão vivendo. Eles estão andando naquele lugar. Vivendo a vida deles. Você sabe o que eu vejo na história do povo hebreu? Que quando eles entraram naquele lugar, eles também começaram a manifestar a presença de Deus. E Israel, na terra prometida, andando naquele lugar. Porque onde eles colocavam os pés deles, era abençoado. Onde você colocar os seus pés, é abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eles andando, vivendo, comendo, vivendo a vida, eles estavam manifestando a presença de Deus. Ali, de uma maneira natural, de uma maneira normal, trazendo a presença de Deus. E aí o Senhor olha, você está vendo que as coisas vão acontecendo. Aqui, a maldição, Deus revelou a maldição do lugar. Depois,
Deus traz o profeta Elias, e depois eles colocam uma escola ali de profetas. Mas agora Deus traz uma situação, a vida do profeta Eliseu. A vida do profeta Eliseu em 2 Reis 2, versículo 14 e versículo 15, fala que o Senhor, depois que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, porque você conhece a história, você sabe que esse profeta, ele foi atrás de Elias, e Elias, ele sabia, através do Espírito, que Deus ia levar Elias. E ele foi atrás dele. Ele era um desses profetas. Mas ele estava vivendo a vida dele. Ele estava cuidando da casa dele. E Deus o chamou. E ele largou tudo. E ele foi atrás de Elias. E ele, é incrível, que o coração dele começou a queimar por algo maior. Fala, para a luta que eu tenho vivido, eu preciso de algo mais. Eu preciso de porção dobrada. Com aquilo que nós temos vivido, meus queridos, aquilo que nós temos vivido nesse mundo, nós precisamos de porção dobrada do Espírito Santo. Nós não temos vivido um tempo, sabe, igual aos outros tempos. Nós temos vivido um tempo diferente, não é verdade? Você tem sentido isso? A maldade se multiplicando, as coisas acontecendo. Às vezes você liga a televisão, você fala, meu Deus, parece que o mundo todo enlouqueceu. Como que nós vivemos num mundo desse? Como que nós podemos criar os nossos filhos num mundo desse? Como que a igreja vai subsistir num mundo desse? Sabe como? Com porção dobrada. Deus está nos falando nesses dias, vocês precisam de porção dobrada do meu Espírito. Vocês precisam começar a viver uma vida diferente daquilo que vocês viviam. Vocês precisam desejar mais. Porque o desejo do coração dele partiu dele, de Eliseu. Ele foi chamado, Deus o chamou, mas ele que falou, eu quero a porção dobrada, eu quero muito mais. Irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que Elias viveu, o cara chegar nele e falar assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você, eu quero o dobro daquilo que está em você, eu quero fazer o dobro daquilo que você fez através do Espírito de Deus, eu quero viver o dobro daquilo que você viveu em Deus. Irmãos, meu Deus do céu. Elias viveu uma vida intensa. Ele passava por lugares e as pessoas tremiam com a presença dele. Com a presença de Deus nele. Foi um dos maiores profetas da Bíblia. E esse rapaz chega e fala assim, eu quero o dobro de tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você fez através do Espírito de Deus. Eu quero muito mais. Isso partiu dele. E o que tem partido do seu coração? Eu quero falar para você nessa manhã. Tem áreas na sua vida que você está completamente cego, que você tem vivido à beira do caminho, cego, sem visão de nada. Áreas da sua vida. Áreas que você não consegue mudar. Áreas que você está preso à maldição. E que você não tem o poder para mudar aquela maldição. Coisas que acontecem e que acontecem de novo e que você já tentou mudar, mas você não consegue. Você é um cego à beira do caminho. À beira do caminho porque você tem
tentado andar no caminho, você tem se esforçado para andar no caminho, mas simplesmente você não consegue, porque você não está enxergando nada, porque Satanás, essa maldição, ela tirou toda a sua visão. E você tem se esforçado, mas você não consegue. E você tem um coração amargurado quando você olha para essa situação e você fala assim: Deus, tantas coisas o Senhor já fez na minha vida, mas essa situação tem amargurado o meu coração, essa situação não muda, meu Deus, eu não consigo sair do mesmo lugar, porque o cego ficava no mesmo lugar a vida inteira, sentado à beira do caminho. Ele não morreu de fome, porque ele mendigava. Talvez nessa área que você está cego, que você está sem visão, você tem recebido migalhas, você tem recebido algumas coisas, mas você nunca se fartou, porque na realidade você não tem visão sobre toda essa situação, você não consegue mudar. E o Espírito Santo está falando para você nessa manhã: olha, sabe o que você precisa? Você precisa do meu Espírito, e você precisa dele com porção dobrada. Essa situação de maldição, essa situação da sua vida, essa malignidade da sua vida, ela só será quebrada com porção dobrada. Aqui, o profeta Eliseu, ele falou assim: olha, eu quero a porção dobrada. E Elias, ele olhou para ele e falou assim: eu não vou nem te falar nada, dura coisa me pediste. Sabe por quê, irmãos? Ele respondeu isso porque ele não controlava o Espírito Santo. O Espírito Santo é de Deus. E ele falou assim: dura coisa me pedisse. Mas ele profetizou e falou assim: olha, se você estiver aqui quando eu for levado, então você vai receber. E ele ficou ali. Sabe, ficou ali. Ficou lá junto. Eu acho que Elias falava assim: eu posso ir ali no banheiro? Ele ficava na porta. Mas eu vou ficar na porta. Ele não largava. Você não pode largar dos pés do Senhor. Você não pode desanimar, você tem que continuar. E ele não largava o profeta, ele ficou. E o Senhor levou o profeta, e ele recebeu a porção dobrada. E sabe uma das coisas mais lindas que aconteceu? É que quando ele recebeu, depois que ele recebeu a porção dobrada, o profeta Eliseu foi até a cidade de Jericó. E ele chegou nessa cidade, e eles falaram para ele assim: olha, esse lugar é lindo, esse lugar é bom, mas a fonte de água desse lugar, ela é saloba, ela é doente. Qual a fonte da sua vida que está doente? E o Senhor usou esse homem, e falou assim: olha, me traz um prato novo, e coloca sal dentro desse prato. E trouxeram um prato novo, que nunca tinha sido usado. Deus tem novidade para a sua vida. O Senhor quer passar você para outra fase da sua vida. O Senhor quer trazer coisas novas para você. Ele não quer que você fique estagnado no mesmo lugar, na mesma situação. Ele está dando um prato novo para você nessa manhã. E ele pegou aquele prato com aquele sal, e ele derrubou o sal dentro daquela fonte. E aquela fonte ficou curada. Aquela maldição foi quebrada. Aquela maldição foi quebrada. Levanta a tua mão para o céu. Fala: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor vai curar as fontes da minha vida. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, o Senhor curou
totalmente aquela cidade. Aqui muito tempo tinha se passado. Muito tempo. Foi um processo. Foi a presença de Deus que foi trazida àquele lugar. E a maldição foi sendo quebrada. E aqui, com a porção dobrada do Espírito de Deus, esse homem quebra, sara aquele lugar, sara aquele lugar. Ele curou aquele lugar. Deus levantou você para que você cure a fonte de água da sua família. Deus, você não nasceu no lugar errado. Na família errada. No país errado. No lugar, não. Deus colocou você para quebrar maldições. Deus colocou você nesse lugar para você manifestar a presença de Deus. Porque manifestando a presença de Deus, maldições serão quebradas. Sabe, tem pessoas que falam para mim assim, pastora, eu tenho, o Senhor me chamou, eu tenho um chamado de intercessão. Mas sabe, pastora, eu vejo muitas coisas que me entristecem. Eu não entendo isso, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus chama uma pessoa para o chamado de intercessão, a pessoa tem uma visão apurada. Não é verdade? Só que a visão dessa pessoa, Deus abre para que essa pessoa veja e para que essa pessoa manifeste a presença de Deus, para que toda maldição seja quebrada, para que fontes sejam saradas. Não é para a pessoa ficar indignada. Não é para a pessoa ficar entristecida. É para a pessoa chegar aqui, vir aqui no altar e falar, Senhor, eu estou pedindo um perdão por isso, por aquilo, por coisas que foram faladas, por coisas que foram feitas. Senhor, em nome de Jesus, eu estou pedindo, eu estou me colocando na brecha, Senhor amado. Eu estou colocando sal nessa fonte de água. Deus colocou você para colocar sal nessa fonte. E sal nessa fonte, sabe como que você vai colocar? Não é conversando e falando com o outro. Não é conversando com o outro que também está machucado. Aí os dois machucados ficam conversando sobre coisas que doem, coisas que machucam, e fica mais machucado ainda. Deus colocou você para você trazer, manifestar o reino de Deus nesse lugar, nessa Jericó da sua vida. Mas sabe o que acontece também? Uma realidade da nossa vida é que muitas vezes as lutas, elas são tão grandes, irmãos, tão grandes, que nós vamos perdendo a visão. Bartimeu não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Você não nasceu cega nessa situação. A luta tem sido tão grande que você tem perdido a visão. Não é verdade? Primeiro a visão começou ficando embaçada, cansada. Porque a primeira coisa que vem quando nós estamos, irmãos, quando a gente está passando uma luta muito grande, a primeira coisa que vem é o cansaço. A gente começa a falar isso para Deus, não é verdade? Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, Senhor, eu estou cansado. Deus, eu estou cansado. Aí vem o cansaço. Vem o cansaço da visão. Aí daqui a pouco sua visão começa a ficar embaralhada. Começa a ficar turva. Você não ficou cego de um dia para a noite. Essa situação não ficou assim de um dia para a noite. Não é verdade? Ela foi vindo. Foi cansando. Foi tirando a visão.
E aí, quando você olhou, você viu, a maldição estava naquela situação. E você já tinha perdido totalmente a visão. E agora você tem estado sentado à beira do caminho. Eu não estou aqui para acusar você. E o Espírito de Deus não está aqui para acusar você. Ele está falando para você, olha, eu sei porque você está assim. É porque as lutas têm sido muito grandes. Eu sei que começou com um cansaço na sua visão. Eu sei que depois tudo ficou turvo. E agora você não tem mais visão de nada. E agora você simplesmente está sentado à beira do caminho, esperando as coisas acontecerem. Porque você não consegue mais se levantar. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Para esse homem, para Bartimeu, Jericó era um lugar de maldição. Satanás tem falado para você que esse lugar que você está sentado à beira do caminho é um lugar de maldição. Essa sua Jericó é um lugar de maldição. Mas o Senhor está falando para você, olha, eu já quebrei essa maldição. Eu já quebrei. Essa cidade foi sarada. E eu quero que você se levante e renove a sua visão. Porque eu estou dando visão nesta manhã para você se levantar. Em nome de Jesus. Ele era mais um à beira do caminho. Ele era mais um naquela cidade. Irmãos, quantos cegos viviam ali em Jericó? Não tem conta. Era gente demais, era cego demais. Mas esse foi curado. Esse foi restaurado. E sabe por que ele foi restaurado? Porque ele se levantou. E ele falou assim, ele está passando? Ah, tá. Mas eu não vou deixar isso passar na minha vida e continuar aqui nesse mesmo lugar, sentado nessa mesma situação, achando que tudo é maldição. Em nome de Jesus, essa fonte foi sarada. E eu vou me levantar e viver uma vida de milagre. A minha visão vai ser restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A minha visão vai ser restaurada. Eu preciso de uma visão restaurada. Eu preciso de uma revelação do Senhor. Eu preciso, mas você tem que tomar atitude. Se levante. Se levante, querido, você tem o prato na sua mão. A novidade de vida com o sal está na tua mão. O que o Senhor deseja é que você se levante dizendo, olha Senhor, eu quero voltar a viver uma vida diferente, eu quero manifestar a Tua glória nesse mundo, eu vou manifestar a Tua glória na minha casa, eu vou manifestar a Tua glória onde eu trabalho, eu vou manifestar a Tua glória na minha vida. Não é, queridos, um dia vir na igreja e falar assim, em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição nesse lugar, eu quebro a maldição na minha casa, eu quebro a maldição em tal lugar. Não, é vivendo uma vida com o Senhor, quebrando as maldições. É vivendo com o prato na mão, da novidade do Evangelho, com o sal ali do Espírito, curando fontes. É vivendo assim, é vivendo em novidade de vida. É vivendo. A primeira coisa que Satanás tira de nós é a nossa visão. Fala a verdade. Irmãos, vai cansando tanto que a gente não consegue mais enxergar além. Que a gente não consegue mais ver nada. Que a gente não consegue mais nada, porque perdeu a visão. Mas o Senhor está restaurando visões aqui. Você veio nesta manhã, neste lugar,
Porque você saiu da beira do caminho, você está andando no caminho e você está atrás do Senhor nessa manhã falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, tem trocentos cegos nessa cidade, mas eu estou aqui clamando para o Senhor, porque eu quero viver milagre na minha vida. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero que a minha visão seja restaurada em nome de Jesus. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Em Gênesis 1, 28, o Senhor, Ele fala assim, olha, domine sobre todas as coisas. Satanás, ele rouba a nossa visão, para que a gente perca o domínio. Satanás roubou a sua visão, para você perder o domínio das coisas. Não é verdade? Eu perdi o domínio, pastora. Eu perdi o domínio de tudo. Satanás me cegou, roubou a minha visão, o cansaço me cegou, a luta me cegou, tem sido muito difícil, eu estou muito machucado, eu estou cansado. O Senhor vai renovar as suas forças nessa manhã. O Senhor vai renovar as suas forças nessa manhã. Você vai voltar a dominar em nome de Jesus. Fala, eu vou voltar a dominar. Eu vou voltar a dominar sobre essa situação em nome de Jesus. Eu queria pedir que você viesse aqui na frente, você viesse orar aqui no altar. Você que foi tocado pela palavra, vem aqui no altar. Vem falar: Deus, eu vim aqui, Senhor, pegar a visão que eu perdi, que Satanás me roubou, que o cansaço me roubou, que tudo me roubou. Eu vim aqui buscar no teu altar. Eu vim ser renovado em nome de Jesus. Queridos, isso é um ato profético. Você vir no altar do Senhor e você vir se renovar em Deus. Em nome de Jesus, venha jogar sal nessa fonte que está doente. Vem jogar sal nessa fonte doente. Oh, meu Deus. Eu quero que você agora comece a falar para o Senhor. É entre você e Deus. Comece a falar para o Senhor que lugar que você perdeu a visão. Qual a área da sua vida que você perdeu a visão? Qual a área que você tem perdido a visão? Que você foi roubado? Qual a área? Você está aqui num ato profético falando: Jesus, filho de Davi, me cura, me cura. E você vai sair daqui nesta manhã totalmente transformado em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora, ó Deus, pela cura, Senhor, dessas fontes, ó Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, os teus filhos querem andar em novidade de vida. Senhor, e agora eu peço, Pai, que o Senhor venha renovar, venha curar a visão dos teus filhos, ó Pai. Senhor, a área, Deus, da vida deles que eles perderam a visão, eu peço agora em nome de Jesus que elas sejam totalmente restauradas e curadas, ó Pai. Senhor amado, agora vai curando, vai curando, vai curando, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dos teus filhos, tem misericórdia do teu povo. Oh meu Deus amado, agora, Senhor, agora, Deus, traz a cura, traz a restauração. Oh Espírito Santo, sopra o teu vento impetuoso, Senhor amado, nos dê porção dobrada, nos dê visão dobrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Você pode voltar para o seu assento. Profetize aí sobre a vida do teu irmão. Assim, em nome de Jesus, volta a visão agora. Começa a colocar a mão nas pessoas aí.
Começa a falar, em nome de Jesus, volta a visão. Em nome de Jesus, volta a visão. Começa a colocar a tua mão. Olha o sal aí na tua mão. Pega esse sal, olha o sal, olha o prato novo aí na tua mão. Aleluia. Volta a visão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda cegueira caiu por terra aqui nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, volta a visão. Estenda a tua mão lá para a tua casa. Fala, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha família a volta da visão do Senhor, a volta da revelação de Deus, o Espírito de Deus, porção dobrada do Espírito Santo, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus.